vice-prefeito de Uberlândia, que está na linha com a gente, ele que está lá em Israel, está no bunker. Então, obrigada mais uma vez por entrar aqui com a gente. Vanderlei, eu estava te perguntando a respeito da rotina, né? Você me disse que mudou a rotina, e claro, por conta dos ataques de Irã a Israel. A minha pergunta a você é o seguinte: vocês sabiam ou tinham alguma ideia que poderia acontecer algum ataque em Israel antes da viagem de vocês? Não, nós não sabíamos, mesmo porque a gente sabe que Israel já estava em guerra, né, contra o Hamas, depois daquele terror, né, do dia 7 de outubro de 2023, onde foi brutalmente assassinado crianças, mulheres grávidas, né, queimadas pessoas vivas. Então foi realmente um ato de terror e talvez há muito tempo a gente não via tal crueldade como foi esse ataque contra o Hamas. Nós chegamos, né, porque Israel vive, né, pela característica da região, né, e por tudo que envolve a questão geopolítica, num estado, eu diria, permanente de tensão, né, porque a gente sabe muito bem que isso é declarado até mesmo pelos líderes iranianos, que a intenção deles é varrer Israel do mapa, né? Agora veja, Israel tem um território do tamanho talvez menor que o Sergipe, né? E ele fica, de certa forma, ele tem que se proteger desses ataques e dessas investidas que sempre estão aí à espreita. Então nós não sabíamos, mas sabíamos do risco. Todo mundo que está aqui sabe desse risco por conta da tensão, né? Mesmo em tempos de paz, por conta de grupos terroristas, sempre existe essa tensão. O que diferencia muito aqui em Israel é a questão da preparação que eles têm, né, e dos procedimentos que eles são adotados, e isso foi intensificado a partir do ataque de 7 de outubro de 2023. Então, de certa forma, a gente se sente seguro pelos procedimentos adotados aqui, pela operação que é montada, né, para proteger o cidadão e também os visitantes. Então, quando nós chegamos, nós somos orientados e cercados de cuidado e de instruções em caso de ataque. E realmente é o que tem acontecido. Então, nesse sentido, existe, claro, a tensão, toda vez gera uma expectativa, mas graças a Deus está tudo evoluindo muito bem. Tivemos que mudar um pouco a programação, como eu havia dito, porém está sendo bem aproveitado mesmo com essa alteração de cronograma. Vanderlei, eu vou convidar o Vladimir Feijó, que é internacionalista, está sempre aqui no Boletim com a gente, comentando então, as notícias internacionais. Feijó, muito boa tarde, bem-vindo ao Boletim. Consegue nos ouvir, Vladimir Feijó? Ouço, sim. Ei, Neila, boa tarde, uma satisfação estar com vocês. Bom, o vice-prefeito de Uberlândia estava contando para a gente que lá em Israel eles estão tendo toda a cautela, todo o cuidado e todas as orientações possíveis, então, nesse momento tenso que eles estão passando, a delegação brasileira e de outros países estão passando por lá. Sempre foi assim, Feijó, essa tranquilidade? O vice-prefeito me parece, claro, está tenso, não tem como não estar tenso numa situação dessa, mas me parece aí seguro, muito bem protegido. Não é uma situação tranquila, mas é uma situação que transmite algum senso de segurança, porque a legislação de Israel obriga cada núcleo familiar ter um ambiente na própria casa que tenha proteção de ataques de médio e de grande impacto e de toda a vizinhança ter um bunker maior caso o risco de ataque seja de ainda maior escala, sem contar os sirenes, que são de décadas e cada vez mais recente hoje, os alertas simultâneos que vão para a televisão ou para o celular, que indicam com tempo de folga, pelo menos 1 minuto e meio, para se deslocar para esses locais seguros, dentro da própria casa ou então se deslocar para a vizinhança. Fora isso, Israel tem um sistema de defesa aérea de 3 escalas, um tanto quanto complexo, é caro, depende de apoio internacional, mas que ele não
não é infalível, ele tem um número limitado de mísseis, demora um tempo de substituir caso eles sejam lançados, e o perigo, claro, existe da chamada saturação. E é por isso que o alerta de Israel conta também com bases avançadas de países vizinhos, como a Jordânia e a Arábia Saudita, para tentar reduzir esse número de ataques que venham, seja do Iêmen, seja do Iraque ou mesmo do Irã, e que a força interna de Israel seja capaz de abater o resto que passe dessas linhas antecipadas de defesa. Bom, a gente perdeu o contato mais uma vez com o vice-prefeito. Voltou? Bom, vamos lá. Eu vou até deixar aberto, Feijó, se você quiser fazer alguma pergunta para ele, fica à vontade. Claro, eu sei que o vice e outros prefeitos lá estão a convite do Estado de Israel para discutir parceria histórica já firmada, e que Israel tem pretensão também de vender softwares e sistemas de segurança, mas ele veio a pedido da embaixada israelense no Brasil. Foi mesmo nesse cunho econômico ou também tinha algum interesse de aproximação cultural com o Estado de Israel, conhecer a situação local? Não, sempre a intenção seria estreitar o relacionamento com Israel, no sentido de conhecer as tecnologias, já que sabemos que Israel detém, né, bastante avançado nessa questão tecnológica e também de procedimentos e também do desenvolvimento humano. Né? Eles trabalham muito aqui com voluntariado, que é algo que eu acho que no Brasil a gente tem que evoluir bastante com relação a isso. Vanderlei, eu queria te fazer uma pergunta simples, mas que eu acho que quem tá assistindo a gente deve estar curioso para entender como funciona. O senhor estava falando sobre a rotina. Os senhores ficam aí embaixo o tempo todo ou sobem? Existe alguma determinação? Quem é que passa essas informações? Como é que elas são repassadas? Sim, nós temos 2 coordenadores aqui, né, da missão, né, que é o Sérgio e o Cláudio, e eles trabalham diretamente no Instituto e toda a programação, né, uma vez estabelecida, eles cumprem junto conosco. Eles que nos dão as orientações e é desenvolvida. Estava transcorrendo até normalmente, até hoje, porque hoje nós estávamos prevendo ir a Jerusalém e depois conhecer o Museu do Holocausto, né? E isso aí é uma parte cultural do programa. Porém, foi impossibilitado por razões óbvias de segurança. Nesse sentido, nós ficamos aqui no Instituto e tivemos outras atividades. Recebemos no meio da tarde integrante da Mossad, que é a agência, né, de segurança e inteligência de Israel. E pôde esclarecer com relação, fizemos várias perguntas para ele com relação aos ataques e essa tensão ocasionada, né, devido aos ataques mesmo de Israel sobre Irã. Então, foi muito proveitoso isso. E quando é a data de retorno de vocês para o Brasil, como é que está essa previsão, essa logística agora? Neil, está previsto o meu retorno para Uberlândia agora, na próxima semana, eu saindo aqui no dia 21, no dia 20, né, retornando para Uberlândia. Porém, o espaço aéreo está fechado, né, devido à insegurança, né, e nós vamos ter que aguardar a liberação por parte do governo de Israel para então pensarmos no retorno. Em outubro, Israel, em outubro de 2023, logo depois dos ataques sofridos, Israel fez alguns ataques, né, no Irã, destruiu várias bases importantes do Irã, e não houve na ocasião uma ofensiva grande do Irã. A gente não sabe, na realidade, o que a gente sabe é que mais de 100 mísseis foram disparados contra Israel. A grande maioria dos mísseis foram controlados e superados pelo Iron Dome. Então, é uma incógnita. A gente não sabe o quanto vai escalar, o quanto de potência que tem o Irã, já que os ataques, até onde nós sabemos, foram muito bem executados por Israel, né? Esse ataque não foi feito de uma forma assodada, já havia um planejamento, né, de anos que eles estavam planejando esse ataque por conta da questão do Irã insistir em desenvolver, né, uma bomba atômica, né, e já estava muito
questão do enriquecimento, né, do urânio, já estavam bastante avançados, e foi onde Israel tomou por decisão fazer esses ataques lá, porque uma bomba na mão de um pessoal tão radical, né, tão fundamentalista quanto os líderes hoje iranianos, né, se torna muito perigoso, né, não só para Israel. Na realidade, eu creio que o mundo ocidental democrático, né, pode sofrer aí com a evolução, caso eles consigam evoluir e construir essa arma tão letal. Bom, eu vou liberar o Vanderlei Pereira para continuar a minha conversa com o Feijó, e eu queria desejar tranquilidade, boa sorte, um bom retorno para Uberlândia. Uberlândia, que é a cidade maravilhosa, polo ali do Triângulo Mineiro, vizinha da minha cidade, Patos de Minas, cidade que eu gosto muito, Uberlândia. Assim. Gosto muito de Patos de Minas, Patrocínio ali, aquela região, Araguari, Monte Alegre, enfim, Uberlândia ali tem no seu DNA um vetor de crescimento, e nós, com essa administração, Paulo Sérgio Pellizer, nós esperamos construir ali, né, a 4, 6, 8 mãos ali, junto com todas as cidades do entorno ali, uma Triângulo Mineiro Alto Paranaíba muito melhor do que nós encontramos. Maravilha, boa sorte, tranquilidade aí para vocês. Muito obrigada. Ok, shalom.